Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Esta é a série A Bíblia Fala. E hoje quero falar sobre o texto de Amós, capítulo número 5, versículo número 10. Diz assim a palavra de Deus: odeiam na porta ao que os repreende e abominam ao que fala sinceramente. Eu vou repetir. Odeiam na porta ao que os repreende e abominam ao que fala sinceramente. Quem está falando? É Amós. Amós foi um profeta que viveu entre 767 e 740 a.C. Era companheiro de Oséias na mesma profissão. Boiadeiro, boieiro, cuidador de animais. Este Amós vivia no Reino do Norte, na época de Jeroboão II. O Reino do Norte era o pedaço maior de Israel. Israel, depois de Salomão, no reino de Roboão, seu filho, se dividiu em dois. 10 tribos e meia formaram o Reino do Norte, ou Israel, de onde falava Amós, e uma tribo e meia, com Jerusalém, formavam Judá, ou o Reino do Sul. Estamos agora falando do Reino do Norte. Estamos falando de um país onde não tinha o templo, mas eles fizeram em Betel e em outra cidade lugares onde colocaram um bezerro de ouro para ser adorado como se fosse Jeová. Isto é, um sincretismo religioso, um paganismo, quando o próprio Deus, nos 10 mandamentos, dissera: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes prestarás culto. Mas mesmo assim, eles continuavam a praticar a idolatria. Amós era uma voz contradizente contra esse sistema religioso que era uma abominação para Deus. No entanto, ao invés do povo ouvi-lo e ouvi-lo com prazer, eles o odiavam, porque todas as pessoas acabam, uma vez ou outra, odiando aqueles que falam a verdade. Por isso as perseguições. Existem as perseguições políticas, quando um poder vigente não é capaz de conviver com a ideia de alguém dizer a verdade a seu respeito. Então, ao invés de provar que está no caminho certo, o poder vigente procura prender, matar, deportar, arrancar os contradizentes. Aqui no nosso país nós sabemos bem o que é isto. Há também aqueles que odeiam religiosamente. Nós vemos os muçulmanos ali do Hamas dizendo que a missão da vida deles é matarem judeus. E eles, desde pequenininhos, são criados com o ideal de matar o maior número de judeus. E por quê? Porque os judeus adoram a Jeová, não adoram a Alá. Porque os judeus são de Isaac e eles são de Ismael. Eles não aceitam a existência do Estado judaico e então eles perseguem, tanto politicamente quanto religiosamente. Aliás, é desejo muçulmano que todo mundo se converta ao islamismo. E há aqueles que interpretam o Alcorão dizendo que quem não se converter ao islamismo será morto. Perseguição religiosa. Nós estamos vivendo um tempo onde no próprio cristianismo, aqueles que falam a verdade são cancelados, são esquecidos, são relegados ao
ao escanteio, jogados fora e não têm mais oportunidade de proclamar a palavra. John Wesley, quando na igreja oficial inglesa, pregando a palavra nos púlpitos onde ele tinha direito para fazer isto, foi desconvidado a pregar e colocado para o lado de fora das catedrais. Foi aí que ele disse aquela frase célebre da sua história de vida: o mundo é a minha paróquia. E foi assim que ele, usado pelo poder de Deus, deu início ao metodismo e pregou o evangelho e trouxe uma grande revolução espiritual para a Inglaterra e para os Estados Unidos e para os países em volta também. Nós estamos vivendo um tempo onde os pastores que são convidados a assumir igrejas ou a pregar nos púlpitos são aqueles que não apontam o dedo para o povo dizendo a verdade da palavra de Deus. Eles têm que ser coniventes, porque caso contrário não serão aceitos, não serão indicados. Lembro-me de um pastor que, quando assumiu o seu ministério, ele desconhecia aquele rebanho, então ele passou a pregar contra o uso do tabaco. Recebeu então uma visita da diretoria dizendo que era para parar de falar isto, porque havia tabagistas na igreja que davam uma boa oferta. Depois ele pregou contra o adultério. E então nova visita ele recebeu para dizer-lhe que era bom que ele não tocasse nesse assunto, porque havia homens na igreja que levavam vidas duplas. E então ele passou a pregar contra o alcoolismo. E novamente uma visita a dizer-lhe para calar a boca, porque havia pessoas ali que se embriagavam. No final, ele foi obrigado a entregar o seu ministério, porque não havia meios de dizer a verdade e ainda contar com o apoio e com o acompanhamento da sua igreja. Ele saiu de lá. E nós estamos vendo nos dias de hoje pessoas que pregam a verdade, anunciam a palavra e não encontram mais espaço nas igrejas organizadas, porque no turbilhão de mudanças que nós estamos enxergando, não há mais espaço para o velho evangelho, para o velho caminho proclamado nas escrituras sagradas há 2000 anos. Por isso, é bom que a gente compreenda algumas pessoas que vão à igreja para visitar e estão aborrecidas. Nós muitas vezes não sabemos o quanto tais pessoas estão feridas com coisas que já aconteceram. O amor se esfria a cada dia nas congregações, ainda que o teatro da comunhão continue. Eu preciso de você, meu irmão. Eu te amo, meu irmão. Vire e dê um beijo, um abraço e diga: eu te abençoo, meu irmão. E estas encenações se repetem às dúzias por muitas igrejas, mas nas horas em que precisamos ver a expressão do amor, a expressão do carinho, a expressão da vivência do amor de Cristo, dificilmente nós vemos alguma coisa que supere 1 ou 2 semanas de ausência ou uma saída daquela congregação. Tempos difíceis. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos continuar a proclamar a verdade. Me lembro quando entreguei minha vida para Jesus, que eu disse para mim mesmo: não descansarei enquanto não proclamar a verdade na minha casa. E eu quero que a minha casa, junto comigo, nós todos sirvamos ao Senhor. E passei a pregar para minha mãe, para o meu pai e para o meu irmão. O meu irmão disse que, pelo fato de eu ter me tornado um cristão evangélico, um cristão batista, eu não era mais o seu irmão. A minha mãe disse que eu havia quebrado as tradições da sua família italiana e que eu havia despedaçado o seu coração. O meu pai disse que se eu ousasse ser batizado,
eu então seria morto a tiros, porque ele tinha um revólver calibre 38 carregado. E com a graça de Deus, continuei pregando a verdade, mesmo que eu corresse risco de vida, mesmo que eu fosse considerado uma pessoa não grata, mesmo que eu fosse cancelado, fosse veladamente ou fosse violentamente. Eu tive a felicidade e a alegria de ver o meu pai e o meu irmão, meses depois, tocados pelo poder do Espírito Santo, aceitando a verdade da palavra de Deus. Porque só há uma verdade, é Jesus Cristo. Ele disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eles abriram o coração para a verdade e agora éramos 3. Meu pai, o meu irmão e eu. Mas a minha mãe mantinha o seu coração endurecido. No entanto, tempos depois, com a graça do Senhor, a minha mãe também fez a sua decisão por Cristo e foi transformada pelo poder de Deus. E até o final de sua vida, a minha mãe testemunhou para todas as suas irmãs, para os seus cunhados, para os seus familiares, falando da necessidade que nós tínhamos de ter Cristo como Senhor e Salvador do nosso coração. A princípio, alguns familiares cancelaram a minha mãe. Lembro-me muito bem de um desses familiares colocando minha mãe e eu para fora de casa, porque estávamos ali a testemunhar de Cristo para eles e eles não admitiam. Mas com o tempo a verdade prevalece. Por isso, mesmo que odeiem a você por proclamar a verdade, por viver a verdade da palavra de Deus, e Jesus Cristo diz em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, mesmo que você sofra perseguições, mantenha-se na verdade, porque o mundo odeia a quem fala a verdade. Odeia a quem fala a verdade política, odeia a quem fala a verdade social, odeia a quem fala a verdade religiosa. Mas apenas os que são da verdade entrarão no céu. Apenas aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é a verdade experimentarão a verdadeira salvação. Por isso, não tenha medo de ser perseguido pela verdade. Ser perseguido politicamente pelos seus propósitos é uma coisa, se você estiver do lado certo, é uma coisa justa, mas perseguição política não salva. Perseguição social também não salva. De você lutar por causas em que julga e acha e considera, e às vezes é verdadeira, de que a sociedade está sendo contrária ao que é de bom senso. Mas perseguição social também não salva. A única salvação que existe é quando nós somos perseguidos porque proclamamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa perseguição compensa, porque o Senhor Jesus diz, bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, como diz o texto de Mateus no seu capítulo 5, nas bem-aventuranças. Por isso, ainda que odiado por dizer a verdade, no caso de Amós era isto, ele proclamava contra os bezerros de ouro adorados em Israel. Ele pregava contra os pecados de Jeroboão e de todos os reis de Israel. Ele pregava contra o pecado do povo sincretista de Israel. Por isso o povo lhe odiava. Assim também nós, os que proclamamos a verdade da palavra de Deus, temos sido odiados, quiçá dos próprios
companheiros de denominação, os próprios companheiros de igrejas evangélicas, porque não aceitamos as alterações e as mudanças que têm sido feitas nos dias de hoje. Ainda somos do tempo em que a Bíblia era a verdadeira e única regra de fé e prática, e não revestíamos a verdade com as práticas sociológicas para atualizar o cristianismo. O cristianismo não precisa de atualização, o mundo precisa de conversão. Cristianismo não precisa jogar as iscas e enganar o peixe. Cristianismo precisa proclamar a verdade, concisa em textos como este: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não abre a opção para facilitar a sua transformação. Ou nós temos Jesus ou não temos. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. É sim ou não. É ata ou desata. É aceita ou rejeita. Se ficar em cima do muro, já tomou a sua decisão. Você rejeitou. Somente aquele que de fato veste a camisa pela verdade é pela verdade. E quem é pela verdade acaba sendo odiado. Mas é melhor sermos odiados pelo mundo, mas amados por Deus. Ainda que nós sejamos julgados pelo mundo, mas é importante que nos apresentemos diante de Deus aprovados, porque esta é a aprovação que vale a pena. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Palavra rica, verdadeira, poderosa. Obrigado, Senhor, porque Amós estava do lado da verdade. Ele pregava contra o pecado do seu povo, como nós aqui em nosso canal temos pregado contra o pecado do povo chamado cristão. Ó Senhor, converte o coração do teu povo para voltar ao primeiro amor e aos valores e princípios da tua santa palavra. E aqueles que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que venham, Senhor Deus, à conversão, reconhecendo seus pecados e recebendo pela fé o Filho de Deus em suas vidas. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, telespectador, por assistir a mais um vídeo de meu canal. Sou o pastor Wagner Antônio de Araújo, Ministério Essência Cristã. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, teça comentários agora que escutou a mensagem e envie o link para os seus contatos. E peço a você, seja um investidor na obra missionária. Este canal é uma obra missionária. Se você quiser ser um dos mantenedores, o caminho está aqui e será muito necessário, e nós diremos a você muito, muito obrigado. Veja as sugestões que estão em volta e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!